Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez tornar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém e de Imudeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e da Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que dizia. Então Jesus dizia aos seus discípulos que arrumassem uma barca para ele não ficar espremido da multidão. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos impuros caíram a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Boa tarde a todos, né? Desejo que a paz do Senhor esteja com vocês neste fim de tarde abençoado. Nesta quinta-feira, hoje, mais uma vez meditando os inícios dos milagres que Jesus fazia pelo mundo, né? Os milagres que eles faziam, né? As curas que ele fazia para com o povo, né? Naquele dia, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente o seguia, né? Era tanta gente, depois dos milagres que Jesus havia feito para com todos, né? Muita gente estava contando, né? Era pessoas contando para um, contava para outro, contava para outro. E aí esses milagres se espalhavam, né? E isso tomava conta de todos. E aí então, todos iam à procura dele. Seja para pedir alguma cura, seja para pedir alguma bênção, né? E aí que vem o meu primeiro ponto. Quando nós procuramos Jesus de verdade, como nós procuramos Jesus? Como nós estamos procurando aquele que nos salvou? Será que a gente tem procurado bem o Senhor que nos tem amado tanto? Veja bem, todas as pessoas que ficaram sabendo dos milagres saíram ao encontro dele para pedir curas, bênçãos, graças naqueles momentos terríveis.
a gente. Jesus concedia os milagres. Ele fazia aquilo. Ele curava. Como a gente tem se comportado perante a Ele? A gente tem merecido se Jesus nos tem amado tanto, a confissão é uma das curas que Jesus faz. A cura espiritual. O seu espírito fica curado. Como nós temos tratado as curas que Jesus tem feito na nossa vida? Hoje o Evangelho nos fala disso. Né? Muitas pessoas saíram ao encontro dele e ele curava a todos. Jesus então disse, né, vamos pegar um barco para mim me sentar num lugar afastado, para mim curar as pessoas, porque senão ele ia ter que conviver com muita gente ao lado dele. Aí vem o primeiro ponto. Para você encontrar Jesus, muitas das vezes você precisa se retirar de tudo que você está fazendo. Como eu já falei várias vezes, para você encontrar de fato Deus, para você conversar de fato com Ele, muitas das vezes você precisa se retirar, ir para um lugar à parte, se retirar daquilo. Só assim você vai saber onde é que Ele está. Porque é no silêncio do coração, é no silêncio da sua alma que Deus desperta em você. Pessoas de todos os lugares vinham. Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos que sofriam de algum mal se jogavam contra ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos impuros caíram sobre seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era, porque ele sabia do seu destino. Os espíritos se jogavam contra ele porque tinham medo. Os espíritos impuros tinham medo de que, ao Jesus descer para a terra, ele espantasse todos os demônios. E era exatamente isso que estavam fazendo. Ele estava espantando todos os demônios. Ele curava todos. E então, Jesus agia discretamente. Porque se ele dissesse quem ele era, se ele dissesse que ele era o Filho do Altíssimo, aquele que veio para ser o rei, eles teriam crucificado ele no dia que ele nasceu, praticamente. É duro, mas é a verdade. Herodes queria matá-lo no dia que ele nasceu. Jesus entendia qual era o seu destino. Então ele guardou. Ele guardou toda a sua meditação para o juízo final, para o dia que ele ia falar. Ele falou a verdade. Aí vem o segundo ponto. Para falar de Deus, vejam que Jesus ordenava severamente os espíritos. Jesus ordenava ordem. Para falar de Deus, a gente não pode tratar Deus, Jesus, como nosso amigo.
Eu cometi um pecado aqui, mas Jesus entende, né? Jesus é meu amigo. E viver a vida. Acima de tudo, nós temos que agradecer o dom que Jesus colocou nos nossos corações, que foi a vida. O dom de transmitir a palavra. Se tu tens, é porque Deus te concedeu. Jesus, ao mesmo tempo que ele curava a todos, ele ensinava a todos. Aí vem o segundo ponto. A gente tem curado e ensinado uma pessoa ultimamente? Curado e ensinado as pessoas como Jesus tem feito? William, mas eu não sou Jesus. Como é que eu vou fazer? Se você chegar para uma pessoa, dar bom dia para ela, perguntar o que está acontecendo, pode ter a ideia, vai ser o dia mais feliz da vida dela. Não importa para quem seja. Se você chegar para ela com um sorriso de afeto, de felicidade, e perguntar para ela, bom dia, tudo bem? Você vai conseguir uma pessoa. Confie em mim. Experimenta fazer isso. Você cura uma pessoa. Você deixa aquela pessoa mais feliz. E para passar o evangelho é simples. Você não precisa chegar com a Bíblia aberta, sair na rua, como fazem igrejas. Se você não quiser, você não precisa. Só que, acima de tudo, e eu digo de verdade, para você proclamar a palavra de Deus, você consegue pelos gestos. Você proclama Cristo pelos gestos. Somente pelos gestos você já está proclamando Cristo. Se você tiver um coração aberto, como Jesus teve aqui nesse evangelho para curar as pessoas. Se você for mais humilde, como Jesus foi nesse evangelho, em que ele não teve diferença. A gente vai curar esse aqui, aquele ali a gente não vai. Ele curou a todos, por igual. Se você tiver um sorriso no rosto, ser mais alegre, como Jesus foi. Jesus sofreu muito, a vida inteira. Esbanjava um sorriso no rosto. E aí muitos falam, né? Aí muitos têm aquela coragem de falar, mas se eu nascesse rico, o mundo seria muito melhor. Bendito seja Deus que não criou você rico, porque seria muito mais mesquinho. Seu coração seria de pedra. Você jamais teria a graça de estar vendo a humildade nos seus próprios olhos. Você não sabia entender com seus próprios olhos o que é a humildade. Aí muitos falam, mas eu podia ganhar na Mega Sena, Jesus nunca me deu a vontade de ganhar na Mega Sena. Claro que não. Jesus entende que não é só da Mega Sena, que não é só da riqueza carnal que vive o homem, mas também da riqueza espiritual. Porque se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, você não tem nada. Agora, se você não tiver nada, mas tiver a Bíblia e a palavra de Deus no seu coração, você é o homem mais rico da terra. Você é o homem mais rico da terra. Vou contar uma história que me contaram uma vez. Uma mulher foi numa agropecuária comprar um papagaio, né? Aí ela chegou na agropecuária e falou pro moço,
Eu quero o papagaio um papagaio que fala, né? Quero um papagaio que fala. Aí o moço mostrou, nossa, esse papagaio aqui, senhora, ele é o papagaio mais falante que a gente tem, né? Ele veio de lá da Austrália, é um papagaio novo que chegou pra nós, e ele fala de tudo, né? Tudo que você fala com ele, ele fala. Aí a mulher, sério? Eu vou levar esse papagaio pra casa? Vou levar esse papagaio. Levou o papagaio pra casa, né? Chegou no primeiro dia com o papagaio, né? O homem ligou pra ela e falou, mas ele tem que esperar um pouco pra ele se acostumar com o ambiente. Aí quando ele se acostumar com o ambiente, aí você fala com ele. Beleza. A mulher foi dormir, né? Beleza, descansou, tá? No outro dia. Bom dia, louro! Aí o louro, lá no pé na gaiola dele, quietinho. E a mulher de novo. Bom dia, louro! É a mamãe! Aí o louro olhava pra ela com uma cara. Ligou a mulher pro moço. Olha, moço, eu vou devolver esse papagaio pra você. Eu não acredito que você fez isso comigo. Você me enganou. Você me deu um papagaio que não canta. Como é que você me deu um papagaio que não fala? Eu quero um papagaio que fala. E a mulher falando isso, o moço virou e falou, nossa, ô senhora, mas você não deu um viveiro pra ele? Peraí, que viveiro? Disse a senhora, né? Que viveiro? Não, é um viveiro, tem que ter um viveiro perfeito para ele, apropriado, porque ele é um papagaio que ele tem que se adaptar com o habitat dele, né? Esse viveiro, não, isso é um viveiro que ele tem o habitat perfeito para ele. Vocês têm esse viveiro aí? Aí o moço, nós temos esse viveiro. A mulher comprou o viveiro, parcelou em 500 vezes no cartão e trouxe para casa, né? Deixou o papagaio lá no outro dia. Bom dia, louro! O papagaio quieto. Calado. Parecia uma estátua. Foi lá a mulher ligar pro moço de novo. Aí ela ligou pro moço, o moço falou, não, mas a senhora não deu o puleiro que ele tem, né? Se ele não tivesse puleiro na gaiola dele, ele não vai conseguir brincar direito, ele não vai conseguir aquecer as suas cordas vocais para poder falar, e aí ele vai brincar no puleiro, vai pular na gaiola dele, vai se sentir no habitat dele, e aí ele vai falar para a senhora, confia em mim. Aí a mulher comprou o puleiro lá na agropecuária, trouxe para casa, né? Foi dormir. No outro dia, bom dia, louro! E o papagaio quieto. A mulher já estava perdendo a paciência com esse papagaio. Já estava perdendo a paciência com o homem da agropecuária. Aí ligou pro homem da agropecuária de novo. O homem falou, não, é que precisa ter um trampolim na gaiola dele. Se não tiver esse trampolim, ele não fala de jeito nenhum, senão ele não vai conseguir pular no puleiro, ele não vai conseguir pular no viveiro dele, ele não vai conseguir se sentir adequado do jeito que ele precisa. Foi lá, comprou o bendito do puleiro, colocou dentro da gaiola de novo. Dormiu. No outro dia, virou e gritou pro louro novamente, né? Bom dia, louro! Papagaio. Ingrata. E morreu do lado da vasilha de água. A mulher comprou o papagaio, parcelou não sei tantas vezes no cartão o viveiro, o puleiro, a gaiola, o não sei o que, e esqueceu do principal, a água. Sem água a gente não vive. Sem a palavra de Deus a gente não é nada. Do que adianta R$1.000 no banco e não ter a palavra de Deus, não ter Jesus no coração? A gente não é nada. Então que no evangelho de hoje a gente saiba a ter mais Jesus no coração. Eu acho que é essa a mensagem que eu quero passar para o evangelho de hoje. Porque o poder dele é tão grande que, vendo Jesus, os espíritos impuros caíram aos seus pés.
A gente pode ser o homem mais pobre que existe na Terra. Mas quando a gente tem Deus no coração, a gente é a pessoa mais rica que existe no mundo. Em pé rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Jesus Cristo, que Ele nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que neste final de dia, fique na paz e na alegria de Deus. Amém.